Olá, crianças! Vamos dar início à nossa aula de ciências, que será realizada todas as quarta-feiras, certo? No conteúdo de ciências, nós vamos falar sobre os materiais e a transformação desses materiais, certo? Que os materiais se transformam. Então, como é possível observar nesse quadro aqui do lado, os materiais são confeccionados, são fabricados de diversos tipos de materiais, né? Nós podemos ver que eles podem ser feitos de madeira, de papel, metal, de borracha e de plástico, né? De plástico. E eles têm o mesmo objetivo, né? De ser usados nas brincadeiras, né? Então, eles variam de forma e de tamanho, mas que podem, com o objetivo de brincar. Então, aqui nós temos os brinquedos que você pode encontrar eles tanto de o ursinho, né? Você pode encontrar o ursinho de pelúcia, mas também você pode encontrar um ursinho feito de pano. Então, esses materiais que temos aqui, o peão é feito de madeira, um brinquedo antigo, né? Que vem passando de geração para geração. Esse trenzinho aqui, você pode encontrar ele tanto de plástico como de madeira, a bola de plástico ou de couro, certo? Então, esses brinquedos aqui, vocês podem encontrar esse tipo de brinquedo aí, com materiais feitos fabricados com outros materiais, né? Temos aqui também a descoberta do vidro. A descoberta do vidro, ela foi descoberta meio que por um acaso, né? Os povos felícios estavam preparando a sua alimentação, né? Que eles tinham feito uma fogueira usando a areia e o calcário, né? E eles viram que o fogo escorria, né? E do fogo estava escorrendo uma substância. E essa substância, ela se solidificava, ou seja, ela ficava dura, né? Então, essa descoberta, essa substância que solidificava, foi uma descoberta que passou, que o povo, né, fez, descobriu, e foi dado o nome de quê? Nomeado de vidro, né? Essa substância que escorria, né? Foi usado que a areia e o calcário, em contato com o fogo, eles derreteram e se solidificaram, né? Então, foi assim que o vidro foi descoberto. E do ouvido, nós sabemos que eles podem ser usados como em embalagem, também usados como utensílios domésticos. Embalagem, você já viu embalagem de perfume de vidro, você já viu também de remédio, os potinhos para biscoito, para chocolate e outras coisas mais fabricadas com vidro, né? Nós temos aqui também prato, copos de vidros. Tentem lembrar mais alguns utensílios de vidro. Objetos e materiais, né? Aqui no primeiro slide que vocês viram os brinquedos. Aqui nós temos um complemento daquela outra parte, só com outros tipos de materiais. Aqui nós temos de objetos. Objetos, nós temos aqui o pneu, né? Ele é feito de borracha. Temos aqui a mesa e a cadeira e o armário de madeira. Um aquário de vidro. A meia, né, de tecido, uma espécie de tecido, o balde de plástico, a faca, madeira ou metal. Então, vocês viram outros objetos com materiais diferentes, né? Usado a madeira
o plástico, a borracha, metal, né? No passado também, os materiais tirados da natureza, né, chamados de matérias-primas, eles formavam objetos. Os índios usavam como matéria-prima alguns objetos para a fabricação da peteca. Eles usavam, o que que eles usavam? Eles usavam a palha de milho e usavam também as penas de aves para fabricar o seu brinquedo, onde eles iam se divertir. Aqui nós temos crianças indígenas brincando com as suas petecas. Então, os objetos são fabricados com algum objetivo, geralmente para atender às nossas necessidades, né? As necessidades dos seres humanos. Dessa forma, os brinquedos são objetos que servem para divertir e ensinar. A maioria dos materiais que vêm da natureza são chamados de matéria-prima, que foi o que eu falei, né? Que os índios tiraram a matéria-prima, né? Para confeccionar o seu brinquedo, que foi o quê? Que foi a palha de milho e a pena das aves. Temos também aqui o machado e a lança, usado na época das cavernas. Naquela época, o machado era feito com pedras, né? E a lança era feita de pedra e madeira. Atualmente, eles passou por um processo de transformação, né? Para atender às necessidades, às nossas necessidades, para facilitar, né? Então, agora eles são usados de maneiras diferentes. Então, atualmente os objetos como machado, lanças, rodas, são feitos de materiais diferentes daqueles que foram usados na pré-história, na época do homem e da caverna, né? Qual de vocês já ouviu falar do Fred Flintstone, que é da época das cavernas, né? Mesmo, prestem bem atenção nos objetos da casa dele, como que era feito. Mesmo desempenhando a mesma função daquela época. Na pré-história, o machado eram feitos, como eu falei, de pedra, né? E hoje são feitos de quê? De ferro e madeira. As lanças eram feitas de pedra e madeira e atualmente são feitas de metal e madeira. Já houve uma transformação, né? Antes era feita só com aquela matéria-prima tirada da natureza, com a pedra, com a madeira tirada da natureza, agora já entrou o metal, né? Então, outros objetos são usados como o vidro, o plástico, a porcelana e o metal, a madeira, na fabricação de outros objetos. Isso não quer dizer que esses mesmos objetos não possam ser usados com outros materiais. Aqui a gente tem só um pequeno exemplo do que pode ser feito com o vidro, tá certo? Então, o vidro aqui nós temos uns potinhos para decoração, né? Como se fossem uns arranjozinhos. Nós temos um cisne de plástico, um prato de porcelana. Na página anterior nós falamos do prato de vidro, né? Então é um outro tipo de material aqui que nós estamos apresentando, que vocês podem ver que o prato pode ser feito de duas formas e pode ser usado também, ser feito de plástico também. Nós temos a panela aqui de metal, mas nós sabemos que ela pode ser de barro, ela pode ser de alumínio. Nós temos aqui o jogo de xadrez, que aqui é de madeira, mas eu conheço de plástico, eu conheço também de vidro. Então, isso não quer dizer que esse tipo de objeto que eu estou mostrando para vocês seja feito especificamente desse material. É só um exemplo, né, de objeto que vocês podem encontrar. Aqui são palavras que nós vamos estudar no nosso livro, que vocês vão
realizar atividades já para vocês se familiarizando, ok? Mas eu insisto em dizer que alguns objetos desses podem ser feitos de outros materiais que não estejam aqui, ok? Então, a mesa e a cadeira, aqui só tem que ela é feita de madeira e metal, mas pode ser feita também de plástico, como a que eu estou no momento. A televisão e o relógio de plástico, vidro e metal. O globo terrestre. Esse globo terrestre nós temos aqui na imagem, aqui, ó, que é um globo terrestre, certo? Então, feito de plástico. Livros e cadernos de papel. A mochila, plástico, lona e tecido. Objetos antigos e atuais. Então, os anos foram se passando, os objetos foram se transformando e o uso do material também para a fabricação desses objetos também mudaram. Aqui nós temos uma xícara, certo? Com materiais feitos de diferentes materiais, certo? Nós temos aqui, olha só, elas são com as mesmas características, né? Tem um pires, que é a xícara em cima, mas vamos dizer que elas podem ser uma de porcelana, né? Antigamente se usava muito porcelana. Hoje nós já usamos mais outros tipos de material, até de plástico você pode encontrar xícara, de vidro também. As malas do passado, geralmente elas eram feitas com couro, hoje em dia nós já encontramos ela com material meio que plástico mais duro, mais consistente. Nós encontramos também a mala feita do material tipo um plástico também, mas esse daqui é como se fosse um plástico bem duro, consistente, que é passado por um processo de fabricação diferente. Essa daqui já tem rodinhas, já tem um puxador, então são objetos que, com o decorrer do tempo, apresentam características diferentes. Aqui nós temos, quem gosta de levar injeção? Aqui nós temos um aparelho de injeção, a seringa, né, do passado. A gente vê que é uma coisa mais grosseira, né, feita mais grosseiro, mais pesado. E atualmente elas são plásticas, elas são descartáveis, né, são usadas descartáveis. Temos um carro do passado, ele é um carro alto, né, largo, e nós temos aqui um carro da atualidade, certo? Então, esses objetos, eles têm o mesmo objetivo, né? Mas eles têm características diferentes e são confeccionados com materiais diferentes, porque com o passar do tempo, eles passaram por algumas transformações. Agora você já sabe que os objetos são feitos de diferentes materiais, né? Que vêm da natureza. Quando eles vêm da natureza, eles são chamados de matérias-primas. Depois que eles passam por um processo de fabricação, eles não são mais matéria-prima. Matéria-prima é quando ele é retirado da natureza. Os seres humanos transformam os materiais em objetos desde a pré-história, né? Que nós vimos exemplos das lanças, nós vimos exemplos do machado, né? Que eles retiraram da natureza o objeto para confeccionar, né? Para fabricar os seus instrumentos de trabalho. E vimos também as próprias crianças, né? Indígenas confeccionando os seus brinquedos com materiais retirados da natureza. Os objetos apresentam características diferentes dependendo dos materiais que são feitos. Alguns materiais esquentam mais rápido e outros esquentam mais devagar. Foi que vocês vão ver no nosso livro também, a questão do plástico, do metal, que é que esquenta mais rápido, que esquenta, tá certo? Os que esquentam mais rápido, que demoram mais a esfriar. Então,
Cada objeto é feito de material mais adequado para sua função, para melhorar. Cada objeto é usado um material para a sua função, para o seu uso, né? Por exemplo, os talheres são de metais ou de plástico e nunca de vidro. Então, tudo tem o seu objetivo. Se é feito de material plástico ou metal, ele tem um porquê, um objetivo. É possível construir brinquedos de diferentes materiais como os recicláveis. Nós temos vários exemplos de materiais recicláveis, né, de brinquedos confeccionados com materiais recicláveis. Eu concluo hoje a nossa primeira aula de ciência, então aqui com um pequeno desenho aqui, né, uma cabeça com vários objetos, embalagens, né, então seja consciente, jogue lixo no lixo, selecione o lixo, né, para ele ser reciclado. Se você não recicla, reuse. Se você não reusa, reduza, mas faça algo, certo? Porque para cuidar do nosso meio ambiente. Então, se você não recicla, reuse. E se você não reusa, reduza, né? Não consuma demais. Eu concluo aqui a nossa primeira aula de ciência. Um beijo e até a próxima aula.